Existe apenas uma forma de interpretar a Bíblia? Existem escolas erradas e escolas de interpretação que estão corretas? Todas estão certas? Muitas estão erradas e só algumas estão certas? Como é que funciona isso? Desde o início da história da igreja, que há uma divisão muito grande, né, sobre o que é certo e o que é errado na interpretação do texto. Olha, logo lá entre os apóstolos, né, já tinha alguns problemas. Existiam aqueles que acreditavam que só os judeus podiam ser salvos, né? Depois, com a conversão do Paulo, né, aí fortaleceu-se a posição da entrada dos gentios, né, que na verdade já tinha acontecido quando Pedro pregou para Cornélio, né? E ele foi o primeiro, né, gentio a se converter e a entrar na história da igreja, e deu trabalho para que Deus convencesse Pedro, né? Você sabe a história dos lençóis, aquela coisa toda. Depois, a partir do segundo século, né, morre os apóstolos, aí vem o período que é chamado de patrístico, dos pais da igreja. Surgem duas grandes escolas: a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, ela era mais, vamos dizer, mística. Ela era uma escola que privilegiava, né, por influência até da filosofia grega, né, as questões mais alegóricas, mais tipológicas, né, enquanto a outra escola de Antioquia, ela era mais literal, né, era uma escola que privilegiava mais, vamos dizer, a exegese do texto, né, uma interpretação mais legalista, vamos dizer assim, né? Mais literal, né? Melhor dizendo, mais literal, né, do que alegórica, né? Ela achava que melhor vamos ver o que o texto está dizendo objetivamente do que incurar o que está por trás do texto. Então, essas diferenças, né? Elas não são recentes, né? Elas vêm desde o período apostólico, né? Havia divergências, né? Você sabe, Paulo teve problemas com Pedro, né, sobre questões judaizantes, e então essas divergências não são novas, não são recentes e não são apenas um privilégio, né, vamos dizer assim, da nossa época. Nós temos uma tendência a anatematizar todos aqueles que pensam diferente da gente, né? A gente logo considera como herético, né? Assim foi com Armínio. Quando o Armínio surgiu, aí os calvinistas diziam, não, isso é heresia, heresia. Até hoje tem alguns que pensam assim. E agora tem arminianos que pensam que também os calvinistas são heréticos, né? Essa particularização da teologia, da interpretação, né, que se faz dos textos, da maneira como o cristianismo deve ser conduzido, a maneira que devemos responder aos mandamentos da palavra, aos ensinamentos, aos princípios, aos valores, né? Essas coisas nos dividem. Isso se torna algo particular. Infelizmente, né, não deveria ser assim. O melhor era que pudéssemos aproveitar o melhor de cada um, né? Essa diversidade, né? Se nós tivéssemos uma compreensão assim que talvez, né, essas escolas, né, elas existem de fato porque alguns não conseguiram ter a compreensão do todo, né? E Deus vai dando a cada um na medida da sua possibilidade, da sua capacidade de compreensão, né? Então, se pudéssemos fazer uma síntese, né, de todas essas escolas, talvez a igreja seria muito mais rica, né, em sua capacidade de aprofundamento no texto, né, de profundidade mesmo, né, na palavra, e de poder responder, né, aos anseios do Senhor em relação à igreja, daquilo que o Senhor tem para nós no caminho, né? O caminho é longo, assim como aconteceu com o povo de Israel quando foi liberto do Egito, né? Eles tiveram diante deles, né, várias jornadas, né? Não apenas uma, mas foram 42. E eles tiveram vários aprendizados, né, por cada jornada. Se nós entendêssemos que as particularidades teológicas, né, que dividem a igreja é dividida por compreensões particulares, né, da teologia, né? Se nós entendêssemos que cada uma dessas particularidades é uma jornada de todo o povo e não apenas de parte de um povo, né, isso nos tornaria mais ricos, porque poderíamos aprender mais uns com os outros, em vez de criarmos resistências, né?
Essa é uma realidade, né, que acaba dificultando o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, né? O que a Bíblia diz lá em Efésios é que os ministérios, eles têm uma finalidade, né, de conduzir a igreja até a sua maturidade para que se torne um varão perfeito, né? Ou seja, tem um homem sendo criado, esse homem é um homem celestial, esse homem é a igreja, né, é o corpo de Cristo. Então esse homem está sendo, aos poucos, né, sendo construído, sendo edificado, né, e ele está amadurecendo, ele tem que chegar à maturidade. Se nós entendêssemos que cada particularidade, né, é uma contribuição para o todo, né, e não para isolar alguns dos outros, né, poderíamos alcançar essa perfeição do ponto de vista espiritual mais rapidamente, com mais alegria entre todos, né, e com um maior respeito também uns pelos outros, né? Em vez de olharmos os calvinistas e os arminianos, os pentecostais e os tradicionais, né, apenas por aquilo que nós não gostamos, né, mas se um olhasse para o outro naquilo que nós gostamos do outro, e aí então nós poderíamos criar um cristianismo mais forte, mais poderoso, com um testemunho mais vigoroso, né? Então são várias as escolas de interpretação, são várias as escolas, em todas as áreas, né? Não é apenas a questão da hermenêutica, né, de como interpretar, mas mesmo dentro das escolas particulares, né? Então, quando você vê, por exemplo, a teologia sistemática, não existe uma teologia sistemática. São várias teologias sistemáticas, né, de acordo com a particularidade de cada grupo. E essa divisão, né, de pensamentos, né? Então você chega numa livraria evangélica, tem lá teologia pentecostal, teologia cessacionista, tem vários tipos de teologias, e isso deveria estar tudo junto, ocupando, né, as partes que são produtivas, virtuosas, né, de todas elas, e assim nós teríamos uma estrutura, né, uma estrutura de pensamento mais uniforme, de mais unidade, e isso, em vez de dividir, isso nos ajuntaria, né, e nos fortaleceria, porque é melhor serem dois, né? Mas infelizmente isso não acontece.